que o senhor faz aquatempo, desde que são os meus mais atentos fortes. Ponto de vista. Boa noite para Valmir Teixeira. Eu já trabalhei com ele muitas vezes. Ah, esse palhaço aqui, tanto que a Verônica fala, não dá a palavra pro palhaço. Deu a palavra pro padre, ele leva. O palhaço o que é? É ladrão de mulher, ladrão da palavra, rouba a cena, é esse daqui. Ó. Eu quero chamar aqui um palhaço que foi inventado pelo senhor Nerino Avanzi no início do século XX. Lembra? O século passado, não é verdade? E entre grandes feitos, esse circo, para você ver, ficou conhecido no Brasil todo, do Amazonas até o Prata, naquele tempo que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha nem transporte. E em 1954 o filho substituiu o pai. 88? 88. A gente chegar com essa idade aqui, com essa disposição, já vem todo maquiado. Peraí, está faltando. Foi no dia 7 de novembro. Agora em dezembro eu fiz mais um mês, 88 e um mês. Então, dando início a esse momento, senhoras e senhores, respeitável público, com vocês, o palhaço Picolino e o seu parceiro Fusca Fusca! Mulher que mora espada, ai eu fico bem ali, quem chora tem que rir, com tanta palhaçada. Menino que come fogo, vaqueiro que come trago, mulher que mora espada, ora bate palhaçada, ora bate palhaçada, tem união, tem levante, tem uma nova levante de Deus. Se você quiser me chamar em forma inglesa, você me chama de Roger. Roger. Mas eu sou filho de francês e me puseram o nome em francês de Roger, em francês é Roger. Nasci no circo do meu pai. O circo chamava-se Circo Nerino, que era o nome do meu pai. Geralmente o circo tem o nome do dono. E o dono do circo do meu pai era Nerino, que era o nome dele. Nerino. Minha mãe era francesa e meu pai era italiano. Quer dizer, diz ele que foi feito na Itália, mas nasceu no Brasil. Ele veio na barriga da minha avó, da Itália. E tanto que ele dizia que ele era, veio de contrabando, né, para o Brasil de contrabando. Aí no século XIX, né? No século XIX, quando ele veio, os meus avós vieram, eles não eram de circo, trabalhavam no teatro, eram de teatro, vieram com uma companhia de teatro. Essa companhia veio naquelas viagens que demoravam muito para vir da Itália, né? E trabalharam aqui no Brasil, nas capitais e tal e tal. Quando foi na hora de voltar para a Itália, a minha avó já estava para dar a luz, né? Já estava na hora do filho nascer. Então, para ele não nascer viajando no mar, ficaram em São Paulo. O casal ficou em São Paulo. E meu pai nasceu aqui em São Paulo. E deram um teatro, o Teatro Politeama, para eles tomar conta. E ele ficou ali, morava embaixo do palco, meu pai cresceu ali. E depois vinham companhias do circo para trabalhar no teatro, ele gostava muito, principalmente dos palhaços. E ele gostava de palhaço. E ele via o pessoal trabalhar e foi aprendendo. E com um irmão, eles se tornaram fizeram uma dupla famosa no Brasil, né? Depois a história dele encontrar minha mãe, é uma história um pouco longa, né? Meio atrapalhada. E eu nasci, meu pai fez o circo dele, ele casou, fez o circo dele no Paraná, em Curitiba, inaugurou o circo dele em 1913, no dia 1º de janeiro de 1913. Eu nasci no circo dele, do meu pai, 10 anos depois, 1922. E meu pai era o palhaço principal do circo, o Picolino.
eu fazia muita coisa no circo. Trabalhava no trapézio, no cavalo, na bicicleta, trabalhava na segunda parte teatral também, fazia teatro. Aliás, comecei a trabalhar 9 meses antes de nascer, eu já trabalhava no circo, né? Então, aí meu pai foi adoecendo, não aguentava mais trabalhar, do palhaço Piccolino, e eu trabalhava com ele, fazia o clown, ele era o excêntrico, eu era o clown. Eu via que ele não aguentava mais trabalhar por causa da idade, né? Eu falava com a minha mãe e tal, minha mãe dizia, o que vamos fazer? Experimentaram outras pessoas, não dava certo, da família. Eu dizia, eu mesma que tenho que substituir meu pai. Minha mãe não queria, não, meu pai, minha filha, meu filho, não faça o palhaço não. O palhaço é o prisioneiro do circo. Por que, minha mãe? Porque você faz o trapézio, a bicicleta, o cavalo, qualquer coisa, você não quer trabalhar essa noite, não está bom, tira do programa. Mas o palhaço não pode sair. Tem que manter o palhaço no programa, porque o público exige, né? O público exige. Então, resultado, eu dizia, tá, mas meu pai não aguenta mais, e o que eu fazia? Até que não teve outro jeito, teve que substituir. Nós estávamos numa cidade chamada Quaraci, na Bahia. Na estreia do circo, a gente estreou o palhaço Piccolino II. E nunca mais eu parei de fazer Piccolino. Meu pai parou. Eu tinha já 32 anos quando comecei a fazer o Piccolino. E isso já faz 55 anos. 55 anos. Naquele tempo todos os circos eram, no Brasil aqui era circo-teatro. No exterior também tinha, na França, tá, tinha teatro também no circo, nesse tempo, né? Eu era menino e eu estava passeando no Rio de Janeiro com meu pai. E ele me levou no circo, no Democrata Circo, que estava armado ali na Praça da Bandeira. E justamente na Praça da Bandeira, sempre que chove muito, alaga, ali no Rio de Janeiro. E eles estavam levando a Paixão de Cristo, eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro perfeitamente. Não era tão pequeno não, já tinha uns 10 anos por aí. E estava assistindo o espetáculo e começou a chover bastante, né? Chover bastante. E aconteceu coisas engraçadas, viu? Por exemplo, quem fazia, a gente sempre bota, quando leva a Paixão de Cristo, uma pessoa de vulto da televisão tá para fazer o Cristo, para chamar a atenção. E nessa época, era o palhaço, era o célebre palhaço negro, Benjamin de Oliveira, era uma celebridade danada, e ele fazia o papel do Cristo. Mas acontece que o pano, como você falou, o Democrata não chegou a cair o pano não, mas estava todo furado. E ele, para trabalhar de Cristo, ele se pintava todo de branco para fazer o Jesus, né? E na hora que eu estava assistindo, choveu e começou a pingar dos panos furados, pingava, pingo nele, e cada pingo que fazia, a água corria e fazia um risco preto, né? Ele virou um Cristo assim meio zebra, né? Bom, quando nós estivemos em Minas Gerais uma vez, contratamos uma família que os 2 filhos contavam piadas, cantando, e era um pouco pesado mesmo, um pouco forte. E a censura cortou para eles não se apresentar mais no espetáculo, principalmente com aquilo que eles faziam. E outra coisa, hoje em dia está um pouco diferente, mas criança não pode trabalhar no circo, por causa o espetáculo é noturno, né? É noturno e a criança é proibido de criança trabalhar em circo. É uma coisa muito errada, porque criança aprende trabalhando no circo. Eu me lembro que eu entrava numa parte cômica dos 7 Musos Infernais e eu fazia uma bobagem, mas era criança.
E o fiscal mandava tirar aquela criança do espetáculo. Cumprimentou todo mundo? Todo mundo. Todo mundo não, você não me cumprimentou Eu esqueci, Picolino. Tem que cumprimentar eu também. Boa noite. Agora é. Boa noite, eu que estava do Ei! O que é isso? É a minha luva que você tirou. Saiu um pedaço da camisa aqui. Segura isso aí. E quase que sai a cueca por aqui. Que cueca, Picolino?